Silvia, pelo visto, você foi uma daquelas combatentes que tirou o curso de formação de letra, né? Porque com tanto sofrimento, corrida, corrida na vida, corrida conotativa, mas também corrida literal. Como foi a sua experiência no curso de formação do Exército? Olha, eu estava preparada, né, digamos assim. Porque em 2003 eu tive a oportunidade de fazer a minha formação em política e estratégia. Então eu comecei com a minha vida, o meu relacionamento com militares, né, nesse eixo de formação. Então, quando eu entrei para o Exército, além de já ter trabalhado com atletas fuzileiros navais, você vai meio que se adaptando à vida militar. E quando nós fomos, por exemplo, para campo, para fazer nosso treinamento, aquela questão de sobrevivência, eu ficava feliz, do tipo, de novo, Estou em casa. de novo. E aí, óbvio, né? As minhas experiências, eu sempre digo que eu dou uma resposta para a sociedade sobre algo que precisa de alguma ação. E uma coisa que marcou muito a minha vida nesse quesito profissional, dentro do Exército Brasileiro, eu conheci uma criança chamada Mariane, 10 anos. Ela nunca foi minha paciente, mas era uma paciente do hospital. E o sonho da vida dela era comer um Big Mac. Porque na cidade dela não tinha, ela via propaganda na TV, mas a cidade dela não tinha Big Mac. E aí uma sargento chegou para mim: tenente, tem uma criança que internou aqui, ela vai operar um tumor na coluna. Será que a gente não consegue entrar com um Big Mac no hospital? Porque, óbvio, hospital militar, né? Se entrasse com um Big Mac sem autorização, as sargentos seriam presas. E aí, uma me fez uma proposta para eu conseguir autorização para entrar com um Big Mac no hospital. E como era uma criança, eu falei, não. Por que não pode ser um Big Mac num grande estilo? Aí pedi autorização da direção do hospital e entrei em contato com o Instituto Ronald McDonald. E nós conseguimos que o ator principal de todas as propagandas do Ronald, que era aquele boneco, fosse ao hospital, trajado, e levasse o Big Mac para Mariane comer. E nós realizamos o sonho dela em grande estilo. E acabei ficando amiga da Mariane. A Mariane, óbvio, operou, tirou o tumor da coluna e não pôde mais andar. E voltou para sua cidade. Como havia uma aproximação muito grande entre eu e os pais, um dia o pai dela me ligou, 3 meses depois. Olha, minha filha está indo para o Rio de Janeiro, de UTI aérea. Ela está em coma, está séptica, e está indo para aí, em ventilação mecânica. E eu era a melhor amiga dela do hospital, mesmo sendo adulta. E eu falei, eu vou pro aeroporto para esperá-la. 3 horas depois ele liga, dizendo que o avião teve que retornar porque a Mariane morreu no espaço aéreo. E eu fiquei arrasada, porque eu não estava segurando a mão dela. Eu conhecia a história dela. E ninguém segurou a mão dela enquanto ela partia. E eu me perguntei por que eu não estava lá. E a resposta foi clara. O que você entende de transporte aeromédico? Nada. Então eu fui estudar isso. Aí eu fui estudar transporte aeromédico adulto, neonatal e pediátrico. Anos depois, eu acabei fundando o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Exército Brasileiro no Hospital Central do Exército, com formação específica em transporte aeromédico e DQBRN, Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, por conta do incêndio da Boate Kiss, onde eu perdi uma colega minha do hospital, que foi passar a lua de mel em Santa Maria e morreu dentro da boate. Então, eu respondi a essa necessidade com a formação e preparando uma equipe para atuar dentro de um hospital, por conta dessas 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida para minha formação. Então, a perda dessas pessoas, né, tanto da Mariane quanto da capitão Daniela Matos,
foram importantes na minha formação. E nós fundamos, então, o Serviço de Fisioterapia de Emergência em 2016. 2017, formamos a primeira turma de QEBRN. Ainda em 2017, eu fui condecorada com a Comenda Fernando Lemos, que é a mais alta distinção dada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, aqueles que marcaram a história da saúde no Brasil. Por exemplo, Carlos Azeredo foi um profissional importantíssimo na história da terapia intensiva. Nós chamamos de o pai da fisioterapia respiratória. Ele recebeu essa medalha 10 anos após a morte dele. E eu recebi com 1 ano e meio como chefia de uma unidade, né? Eu fui chefe do Serviço de Reabilitação e Medicina Física do Hospital Central do Exército. Fui premiada em 2017 e no ano de 2018 eu fui convocada para a transição de governo da Presidência da República. Então, após a eleição do presidente, ele convocou 4 mulheres para fazer a sua transição de governo e uma delas fui eu. Isso, o Bolsonaro. Exatamente. Por que você foi escolhida? Eu acho que era porque eu era boa tecnicamente. Eu sou boa tecnicamente. Eu acho que nem ele sabe por que ele me chamou. E nem eu também. Eu lembro que ainda em 2018, um colega meu da Escola Superior de Guerra ligou para mim, ele estava em Recife, e falou assim, você viu aquele deputado federal que está pré-candidato à presidência da República? Eu falei, sei, o Bolsonaro, eu conheço ele daqui do hospital, né, que ele vem se consultar aqui, óbvio, eu conheço ele. Já fiz parte da recepção dele. E aí ele falou assim, pois ele deu uma entrevista aí dizendo que caso ele fosse eleito, ele ia te chamar para trabalhar com ele. Eu falei, e eu? Eu não. Da onde ele tirou isso? Vai lá, assiste. Aí eu assisti a entrevista, né? Ele falou teu nome. E aí ele disse assim, olha, lá no HC tem uma índia. E se eu for eleito, eu vou chamar essa mulher para trabalhar comigo. Eu falei, isso aí é coisa de político. Vai me chamar, vai lembrar que eu existo. Quando? E aí eu fui surpreendida. No dia 6 de novembro, com um chamamento pela internet. Né? Eu cheguei de um plantão, cheguei em casa, dormi no sofá. Cansada, apagada, dormi. E aí quando foi 3h30 da manhã, eu acordei no susto e o meu telefone tocando. Plim, plim, mensagens. Aí eu abri uma mensagem de uma conhecida minha do meu estado, uma indígena, a Francisco Guaiana. E eu abri, ela tava, parabéns, e eu apertei no link, aí dava no Twitter. E era o Twitter dele, dizendo, estão convocadas para a transição de governo 4 mulheres. Dava o nome de todas elas e a tenente do Exército, Silvia Guaiampi. Aí eu, meu Deus, Então eu me entrei em parafuso na hora, eu não sabia se eu ficava em casa, se eu ia para o comando geral, para o comando da região, se eu ia para o hospital, ou se eu esperava alguém me ligar. E, em suma, eu fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, as pessoas me olhavam, assim, espantadas, e eu abaixava a cabeça com vergonha, porque nem eu estava sabendo o que estava acontecendo. Porque eu também fui pega de surpresa. E assim, não teve nenhuma indicação, sabe, amiga de alguém. Por isso que eu digo, assim, eu acho que ele nem sabe como... Só sei que ele cumpriu com algo que ele havia falado. E lá vou eu para Brasília para transição de governo.